Vídeo de hoje do canal do Nicola com informação exclusiva. Se depender do filho de Evangelos Marinax, a decisão sobre Tricolor ou Vasco já está tomada. Eu vou te dar todos os detalhes e falar também a respeito do Corinthians. Caio Henrique pode pintar no timão? Tem novidades sobre um CEO para o Santos, mais um. Falo também sobre o Flamengo analisando Roberto Firmino. Para completar, nova ameaça por Gabigol no Cruzeiro ou não passa de especulação? Te conto também sobre o Fluminense aplicando um chapéu em Palmeiras e Flamengo. Para completar, o Palmeiras dizendo não a um pedido do Atlético Mineiro na negociação que vai envolver o Paulinho. Tem o São Paulo em busca de laterais e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Andei estudando bastante os jogos desse sábado e cheguei à conclusão de que só dois me interessam de fato. Ambos no campeonato alemão, por isso eu estou fazendo uma múltipla com essas duas partidas, vitória do Leverkusen contra o Freiburg e vitória do Stuttgart contra o São Paulo. Se esses resultados, que são favoritos, se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$214. Hoje, por exemplo, tem Barcelona e Atlético de Madrid, tem o Manchester City, mas não senti confiança em nenhum outro jogo. Aposte no que você quiser. Importante é clicar no link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro e lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com informação triste. Anderson Talisca, que caberia em qualquer time de futebol no Brasil, está perto de virar reforço do Fenerbahçe, da Turquia. Está deixando o Al Nassr, onde não conseguiu jogar com tanta frequência por conta de algumas lesões. Jogador que se encaixaria com uma luva nos principais clubes de futebol do Brasil. Já sobre o Curitiba, perdão, ia falar sobre Rafinha, que está trocando o São Paulo pelo Curitiba, mas não para por aí. Vitor Cantilho, volante colombiano hoje com 31 anos de idade, que já passou pelo Corinthians, foi sugerido para o Coxa, que está analisando os prós e contras. Já o Botafogo está de olho em Riquelme, ex-lateral esquerdo do Cuiabá, que hoje atua no Shabab Al-Ahly. Importante lembrar, porém, que ele tem contrato por lá e negociar com o time dos Emirados é das coisas mais complicadas. Para completar, você lembra do Enio, jogador revelado no Botafogo, negociado com o Amazonas, fez boa Série B com a camisa do time do Amazonas. Nesse momento ele tem proposta de um time importante da Série B e de outro time da Série A. A definição deve acontecer nos próximos dias. Enio, que com a camisa do Amazonas em 2024 disputou 46 jogos com 2 gols e 4 assistências. Para fechar o giro de notícias, contar que o Vitória vai pagar R$1 milhão ao Curitiba para contratar o goleiro Gabriel, 32 anos de idade, atleta que disputou o Brasileiro da Série A pelo Juventude. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor está de olho em Lucas Esteves. Torcedor do Palmeiras vai se lembrar, jogador formado na base do Verdão e emprestado para alguns clubes até que ele conseguiu se destacar no Vitória. Nessa atual temporada, titular absoluto do time baiano, 51 jogos, 2 gols e 4 assistências. A informação sobre o interesse foi divulgada pelo UOL. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Robarinho, que é o representante do atleta, e ele admitiu que existem tratativas, embora o Vitória não esteja disposto a perder seu titular. Além da questão envolvendo o Esteves, é legal contar que o Wellington Rato, também do São Paulo, interessa ao Vitória. Primeira proposta feita pelo time baiano foi recusada, R$5 milhões por 80% dos direitos econômicos. Não descarto que a partir daí possa sair uma negociação casada. Preciso falar agora, informação exclusiva da negociação entre Palmeiras, Paulinho e Atlético Mineiro. Últimos detalhes estão sendo confeccionados para que o contrato seja redigido, assinado e o Paulinho possa ser anunciado. E em meio a essas tratativas, o Atlético chegou a pedir para o Palmeiras a inclusão do Rony no negócio. O Palmeiras falou, não tem problema, só que o valor do Rony é de 12 milhões de euros. Dessa maneira, se a proposta é de 25 milhões de euros, vão sobrar só 13 milhões de euros. Vocês topam? O Galo disse não, 12 milhões de euros é muita coisa, é melhor a gente trabalhar com outros nomes. O Palmeiras sustenta que o Rony vale 12 milhões de euros porque pagou 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do Gabriel Menino, o único que faltava para que o negócio fosse finalizado. E o Nick Arcuri me respondeu da seguinte maneira a pergunta de quem está a negociação. Questões burocráticas caminhando muito bem.
fecha aspas. Dessa maneira dá para dizer que Patrick e Gabriel Menino serão reforços do Galo e o Paulinho vai ser jogador do Palmeiras, já quem garanta que o Verdão está preparando o material de divulgação para poder anunciá-lo em breve. Quero te contar agora que Pedro Caixinha não vai mais para o Grêmio. O negócio que parecia muito próximo de ser anunciado melou. E a justificativa apontada pelo staff do técnico português é de que o Grêmio alterou algumas cláusulas que estavam previstas no contrato, entre elas relacionadas a bônus por metas e títulos. Caixinha também se incomodou com o fato de o Grêmio ter retirado do contrato inicial questões relacionadas à sua moradia. O Grêmio arcaria com as despesas, elas foram retiradas e alguns passos foram dados para trás e hoje dá para dizer que o Caixinha não vai mais pro Grêmio. Porém, contudo e todavia, queria dividir com vocês, até porque não sou baú para guardar segredo, uma pessoa envolvida nas tratativas me contou que o Caixinha não ficou triste de ter perdido a oportunidade de trabalhar no Grêmio. Isso porque gente do Botafogo já telefonou para o treinador, ex-Red Bull Bragantino, para comunicar que se o Arthur Jorge de fato for embora, ele é a bola da vez para dirigir o Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores da América. Bora falar agora sobre o Fluminense aplicando um chapéu no Palmeiras e no Flamengo, rivais no Super Mundial de Clubes da metade do ano. Já havia contado para vocês em outros vídeos que o Flamengo e o Palmeiras procuraram o staff do Hércules e também o Fortaleza para abrir negociações pelo volante de 24 anos, certo? Pois na calada da noite, sem que ninguém soubesse do interesse do Fluminense, Fluminense e Fortaleza bateram o martelo, negócio de 29 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Queria louvar a diretoria do Fortaleza, que deixou público todos os detalhes do acordo. Isso chama transparência e é algo que a gente pede há bastante tempo. Essa é a maior venda da história do Fortaleza e também do futebol nordestino, ou melhor, do futebol cearense, superando o negócio que envolvia o Moisés, outro atleta do Fortaleza. E aí, só para destacar o baita negócio feito pelo Lion. O Hércules havia sido comprado em 2022 por míseros 250 mil reais, agora tem 70% dos seus direitos econômicos negociados por 29 milhões de reais. Embora façamos a ressalva de que nos contatos com Palmeiras e Flamengo, o Fortaleza pedia o valor da multa rescisória de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O Hércules chega, na teoria, para ser o substituto do volante André, negociado com o futebol inglês. Bora falar agora sobre Gabigol. Há a chance de uma nova ameaça para a negociação entre o atacante e o Cruzeiro. Nessa sexta-feira, o Gustavo Furtado, meu amigo da TV Bandeirantes, afirmou no programa Os Donos da Bola que o Gabigol tem uma proposta da Arábia Saudita, com cifras e números espetaculares que lhe fariam cogitar desistir do acordo com o Cruzeiro. Ainda segundo o Gustavo, não há nada fechado com a Raposa. A informação que eu tenho é diferente. Gabigol e Cruzeiro já tem tudo assinado. Inclusive, enquanto estive em Belo Horizonte por conta dos eventos da 98 Esportes, ouvi que o Gabigol já tem até o material preparado de divulgação para o seu anúncio, com vídeos e fotos, tudo absolutamente acertado. Confesso para você que acharia bem estranho que a gente chegando no fim do ano e o Gabigol ainda não tivesse seu destino selado. Então a informação que eu tenho, que eu estou bancando para vocês, é que o Gabigol será reforço do Cruzeiro, apesar dessa proposta que apareceu de última hora da Arábia Saudita. Deixa eu até completar, contando um pouquinho dos bastidores de como é que o Cruzeiro se prepara para fazer o anúncio das supercontratações. No dia 2 de janeiro, aniversário do Cruzeiro, está programada a divulgação das chegadas do Dudu, do Rony e eventualmente do Soteldo. E no dia 4 de janeiro, lá no Mineirão, o Cruzeiro prepara uma festa onde espera ter pelo menos 40 mil torcedores que vão recepcionar as novas estrelas cruzeirenses. A saideira em relação à Raposa, Anderson, goleiro da base do Cruzeiro, está sendo negociado em definitivo com o Atlético Goianiense. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que analisa a possibilidade de contratação de Roberto Firmino. Não há proposta na mesa, nem sondagem ao Al-Ahly, mas nesse momento o Flamengo está analisando prós e contras da chegada do centroavante de 33 anos de idade, que poderia, depois da volta do Pedro, até se adequar para jogar ao lado do Pedro. Acho uma baita sacada, a questão é financeira. É que o Roberto Firmino tem contrato lá na Arábia Saudita até junho de 2026 e por lá ganha na casa dos 10 milhões de reais por mês. Difícil imaginar que uma negociação como essa possa acontecer, a menos que o Roberto Firmino abra mão de bastante dinheiro. E aí vale uma lembrança
Recentemente, em uma entrevista ao Band de Esportes, Firmino já havia afirmado que quando voltar ao Brasil vai dar preferência ao Corinthians. Ele tem imaginado, ele falou que está rezando para que Deus aponte o momento certo de voltar ao Brasil e que a preferência dele vai ser jogar no seu clube do coração. Roberto Firmino, nessa mesma entrevista, havia admitido que costuma acompanhar, mesmo que às 3 da manhã, os jogos do Timão no Campeonato Nacional. Temporada do Firmino está longe de ser espetacular. Com a camisa do Al-Ahly, 19 partidas, 6 gols e 3 assistências. Os números não são ruins, mas estão abaixo de alguém que ganha 10 milhões de reais por mês. Ah, só mais uma? Importante lembrar que o Firmino chega à Arábia Saudita a custo zero em fim de contrato no Liverpool. Bora falar agora sobre Vasco, São Paulo e Evangelos Marinax, informação exclusiva. Quero contar para vocês que há na família do Marinax alguém que defende com unhas e dentes o acordo com o Vasco da Gama. Eu me refiro a Miltiades Marinax, filho do magnata grego que vai tomar a decisão entre comprar a SAF do Vasco ou se tornar sócio do São Paulo. Há muito otimismo no São Paulo em relação a esse acordo, embora no Vasco ninguém tenha jogado a toalha. O que eu consegui apurar é que o Miltiades tem feito pressão para que o seu pai esqueça o acordo com o São Paulo e compre a SAF do Vasco. Vou acrescentar, a ideia do Miltiades é se mudar para o Rio de Janeiro e passar a morar por lá, tocando o Vasco da Gama como um dos projetos do seu pai. Evangelos Marinax, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave em Portugal. O Miltiades se encantou com o Rio de Janeiro quando esteve em agosto para assistir a final do Super Mundial ou do Mundial de Clubes Sub-20. Na oportunidade, o Olympiacos perdeu de virada para o Flamengo. E o Miltiades e o pai dele visitaram o Rio, conheceram algumas das instalações e o moleque, não vou chamar de moleque, mas o filho do Marinax ficou absolutamente encantado com a vida no Rio, com a forma como os cariocas levam a vida, enfim. Desde então ele tem feito enorme pressão para que o negócio com o Vasco saia. Só para completar, em meio a toda essa negociação também tem a figura do Edu Gaspar, que não pode aparecer de forma pública porque está cumprindo o aviso prévio com o Arsenal até março do ano que vem. Mas é o Edu Gaspar quem tem tocado as negociações e conversado, dialogado com o Evangelos Marinax e também com o Miltiades. Ele foi contratado para representar os grupos do magnata grego. E se depender do Edu Gaspar, o negócio vai acabar acontecendo com o São Paulo. O Edu entende que, por não ter dívidas na base do São Paulo e por ser um celeiro de craques, o São Paulo poderia primeiro se beneficiar demais dessa parceria e depois fornecer jogadores para todos os outros clubes, para o Rio Ave, para o Nottingham Forest e também para o Olympiacos, sendo um grande centro de captação na América do Sul. Bora falar agora sobre a chance de Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, pintar no Corinthians. Essa especulação surgiu ao longo da semana, demorei um pouquinho para responder ou para contar para vocês, porque eu queria primeiro ter uma resposta do Thiago Escuro, que é brasileiro, mas trabalha como CEO do Mônaco. Fui até dar uma olhada nos últimos jogos do lateral esquerdo brasileiro de 27 anos de idade e ele está longe de ser um titular absoluto. Por exemplo, nas últimas 5 partidas, em 2 delas ele nem saiu do banco. Em outras 2 foi titular e na última acabou atuando por apenas 13 minutos saindo do banco de reservas. Tem contrato até 2027, junho, e sua multa rescisória é relativamente alta, mas chance zero de negócio acontecer. Segundo o Thiago Escuro, não há proposta, nem sondagem, nem possibilidade de acerto. O Mônaco não tem a intenção de se desfazer do lateral que já passou por Fluminense, Grêmio, Paraná, entre outros clubes. Muito bons jogadores, para mim seria titular absoluto no Corinthians, mas diante da posição do dirigente do Mônaco, podemos descartar. Só para completar o noticiário do Corinthians, o Timão prevê arrecadação de 212 milhões de reais apenas com patrocínios no seu uniforme para a próxima temporada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Santos. O Peixe está perto, ou pelo menos imagina estar perto, de um novo CEO do futebol. Trata-se de Pedro Martins, que acaba de ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, exercendo o cargo de diretor executivo de futebol do Botafogo. Aí você deve estar pensando, mas por que o Pedro Martins trocaria o Botafogo pelo Santos? É que no Peixe ele teria autonomia total para comandar uma grande reformulação no departamento de futebol como um todo. E o que mais chama atenção para mim é que hoje o Santos já tem 2 dirigentes, o Paulo Brax como CEO e o Alexandre Galo como uma espécie de gerente de futebol. Se o Pedro Martins aceitar essa proposta que já está em mãos, será que os 2 seriam demitidos? Cairia apenas um? Enfim, coisas que a gente vai descobrir nos próximos dias. A proposta real existe, o Pedro avalia a possibilidade de troca do Botafogo pelo Santos, porque vai ter muito mais participação e autonomia do que tem no Botafogo,
eu, na condição dele, permaneceria no Botafogo. Até porque a chance de ser campeão no Botafogo me parece muito mais alta do que no Santos, onde o trabalho vai ser de enorme reformulação e de dificuldade, especialmente por conta de um calendário mais enxuto, sem competições internacionais e também pela falta de receitas. E você, o que você faria? Ficaria no Botafogo, iria para o Santos? Tocaria esse grande projeto que está sendo pretendido pelo Marcelo Teixeira? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que surgir notícia. Tchau!